Marilda, boa noite, Regina, boa noite a Boa todas noite, Pedro. e todos. É sempre uma alegria a gente poder se encontrar para refletir uma saída, tá? Porque, assim, quando a gente reflete, encontra na Pastoral do Menor, a gente encontra sempre para buscar uma solução, para encontrar saída para os nossos problemas, as nossas dificuldades de atendimento, tá? Eu estou aqui no Sudeste, vocês estão no Sul, quer dizer, não é tão longe assim o Sudeste do Sul, tá? Mas estamos por aqui. Pessoal, primeiro, para começar a falar sobre esse subsídio, que foi uma equipe que elaborou, a Marilda, a Suzete, Leandro, eu e todos os coordenadores dos regionais participaram junto desta conversa. Em que contexto situa esse subsídio? Veja, nós estamos vivendo aí há mais de 40 anos da pastoral do menor, né? E os dramas sociais, eles vão, volta, se recria, se reconfigura, se configura, aparece novamente e tal. E agora o tema volta de novo à tona, né? Com essa pandemia e com essa crise mundial econômica que está em marcha, em movimento, certamente aumenta-se o número das crianças e dos adolescentes em situação de sofrimento, de pobreza e de privação de direitos. Tá? Mas tem uma grande novidade nesse momento que a gente tem que capturar, que é diferente dos outros momentos. Nunca foi tão forte no Brasil e no mundo, tá? A ideia da negação da existência humana. Tá? O que nós estamos vivendo e falando hoje, nesse contexto, é a negação do existir humano. Tá? As pessoas vão negando o outro a tal ponto que as pessoas elas matam o outro, elas destroem o outro e ela se sente assim ainda vitoriosa. Ela se sente como se tivesse feito uma coisa extremamente positiva. Até hoje, um negro, um índio, uma mulher, um jovem, um deficiente, é motivo das pessoas sair na mídia, fazer show, fazer um espetáculo sobre aquilo que fez. Isso é o grau de negação da existência humana. Então, essa população em situação de sofrimento, de privação de direitos, de abandono, é uma população que ela é negada na sua existência. Ora, esse mesmo momento, a gente pode encontrar essa mesma coisa, vejam vocês, essa mesma situação, nós encontramos e vivemos ela lá atrás, há 40 anos atrás. Era uma outra lógica, mas havia as crianças, os adolescentes e a população de rua. E a Pastoral do Menor deu resposta a essa situação. Então, quando nós chamamos a olhar a história dos 40 anos da Pastoral do Menor, não é uma visita em museu, não é uma visita a uma história congelada e parada, é uma visita a uma história viva. Sabe por que é uma história viva? Porque a gente quer extrair dessa história as metodologias que os nossos antepassados nessa história, e até mesmo nós que vivemos lá nela, preparamos e utilizamos para acolher as crianças e os adolescentes. Veja, foi uma metodologia que percorreu o mundo inteiro, o Brasil inteiro, de norte a sul a sudeste, de leste, todos os lugares que a Pastoral do Menor esteve presente, ela tinha metodologias e práticas de atendimento e acolhimento das crianças e dos adolescentes. Então, visitar essa história, retomar essa história, é exatamente pensar nisso. Como é que a Pastoral do Menor agiu nesses momentos todos? E como nós vamos agir hoje? Tá? Como nós vamos agir hoje? Seria mais ou menos a mesma questão que o Papa Francisco colocou há pouco tempo. Ele diz o seguinte: em cada situação que nós tivermos, nós devemos perguntar o que Jesus faria aqui nesta situação. Mesmo que a situação de Jesus
Veja, há 2000 anos atrás, em Jerusalém, e nós estamos na América Latina, outro contexto, mas a pergunta é, que Jesus faria aqui hoje? Então, olhar para essa história é mais ou menos ter essa pergunta. É mais ou menos a gente refletir isso. Então, esse é o objetivo do subsídio. Mas é um subsídio que quer ouvir todo mundo. Quer ouvir as pessoas que começaram a pastoral do menor, as pessoas, veja, no Sul, quais são as lideranças que estão vivas ainda e que iniciaram a pastoral do menor? Vamos escutá-las, vamos ouvi-las, vamos conversar com todo mundo, com quem está hoje, com quem saiu, com quem se encontra, e perguntar sempre a mesma pergunta: quais são essas metodologias, como se fazia isso, para quê? Para a gente poder organizar um pouco isso e ter umas propostas para enfrentar o momento de hoje. Veja, vocês estão olhando aí no slide, a Ângela colocou para nós o tema e o lema. O tema é justiça, liberdade e paz, nenhum direito a menos. Veja, o que isso significa na tradição dos profetas? O que significa isso no Evangelho? Ter justiça, liberdade e paz. Tá? Veja, nós estamos vendo o mandato de Jesus. Jesus dizia para os discípulos o quê? Aonde vocês entrar, deseja a paz. E o Evangelho de São João diz o quê para nós? Que quem está com Deus pratica a justiça. Qualquer pessoa que pratica a justiça é filho de Deus e está com Deus. Então, praticar a justiça, a liberdade, para se atingir a paz, mas a paz só ocorre se nenhuma pessoa perder os seus direitos. Se uma única pessoa for negada o seu existir humano e desrespeitado, nós não estamos praticando a justiça e não estamos praticando a liberdade. E não estamos vivendo a paz. A paz pressupõe justiça e liberdade e nenhuma pessoa ficar sem seus direitos. Se uma única criança for violada, nós não estamos vivendo a paz. Aquela paz que Jesus falou, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Né? Essa é a proposta de Jesus. Se a gente olhar aqui, aí a gente vem para o lema. O lema é: se calarem as vozes dos profetas, as pedras falarão. Então, se a pastoral do menor, que é profeta, ou vive da profecia, se ela se calar nesse momento de pandemia, de negação das coisas, significa que Deus vai ter que fazer as pedras falar. Então, a escolha é nossa. Ou nós nos tornamos a voz de Deus, ou deixemos que as pedras falem. Né? E quando as pedras falam, é muito mais complicado do que a gente falar. Então, veja, só retomando aqui mais uns 5 minutos para abrir espaço para que todos possam falar. Veja, quando a gente estuda uma história, uma biografia, a gente, às vezes, quando fala assim, vamos revisitar a história, a gente fala assim, nossa, querem mais trabalho para a gente. Querem dar mais trabalho para a gente. Não é mais trabalho. A história é a nossa história. Nós vamos visitar a nossa história. Nós vamos compreender a nossa história. Só que tem uma coisa que a gente tem que refletir. Tem uma coisa que a gente tem que pensar. E é muito importante para a gente pensar nisso. Quando a gente fala de formação, de curso, as pessoas geralmente dão um monte de livro para a gente ler. Manda a gente ler livro de sociologia, ler livro de literatura, de matemática, de contabilidade, enfim, depende da área que a gente quer ler. Mas a coisa mais importante, as pessoas não falam para a gente fazer. Uma pessoa, para adquirir um processo de humanização, ela tem que aprender a ler o livro mais importante. A pergunta é para vocês e para mim, qual é o livro mais importante? O melhor livro que a gente não poderia deixar de ler e interpretar. Enquanto a gente não ler esse livro e não interpreta esse livro, a gente é analfabeto.
Então, como que a gente vai perder esse analfabetismo? É ler esse livro e interpretar. E qual é esse livro? É o livro da nossa biografia, da nossa própria história. Quando eu leio a minha própria história, eu consigo compreender melhor o mundo e compreender a minha vida. E toda a história traz qualquer pessoa. Estou vendo aqui, eu não vou citar nem o nome que eu estou vendo aqui na tela, poderia citar, e a pessoa fala, me conhece, não é questão de conhecimento, aqui tem os nomes na tela. Veja, se cada um de vocês pegar a sua história, vocês vão descobrir que vocês têm uma coisa importante para fazer, tem uma metodologia, uma expertise, né? A gente, às vezes, esquece que quem forma a gente é a nossa própria história. Os cursos fazem a gente pensar. Então, voltando aí para a pastoral do subsídio, a gente quer fazer exatamente isso. Interpretar, compreender a história da pastoral do menor para apropriar das metodologias. Tá? Então, a Marida abriu a tela, é o sinal dela, que é a hora que eu tenho que parar de falar. Né? Toda vez que ela abre a tela, é a hora que chegou. Então, depois no fim eu concluo, mas eu gostaria de ouvir agora vocês, se vocês topam viajar, fazer essa viagem, tá? Se vocês topam colocar isso em prática, se vocês acham que isso é importante, como que vocês pretendem fazer, que a Marilda e a Regina estão aí para escutar isso. E todos nós, né? Quais são as nossas escolhas, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, tá? Ouvir a voz do Sul. Tá? Esses dias eu escutei a voz do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, e agora hoje eu vou escutar a voz do Sul. Com chimarrão ou sem chimarrão? Com chimarrão. Clemente. O Sul não fala sem chimarrão. Então, gente maravilhosa, momento da gente falar, depois de tanta inspiração aí do Clemente, trazendo a gente a resgatar aí a nossa memória, da nossa pastoral tão amada. Como é que está esse movimento de vocês aí em relação às assembleias, diante de tudo isso que o Clemente colocou? Acho que o povo está gostando do chimarrão, sabe, Clemente? Você inspirou para eles ficarem... todo mundo usando chimarrão. No deserto, eles estão no deserto. Não querem sair. O Eloy pediu a palavra agora. Vamos ouvir a primeira palavra, a primeira voz. Eu sou sempre o que falo aqui, mas desculpa. Mas depois eu me calo, eu vou escutar. O povo. Tá certo. Eu tenho assim, acho que é um momento bem importante, eu colocava no início que nós vivemos um momento de degradação, desvalorização da vida. A vida nas suas mais variadas expressões, no humano, no verde, na água, no ar, nos animais. Nós vemos um momento bem crítico nesse sentido. E eu faço uma avaliação de que no último período nós meio que perdemos uma geração nesse sentido de forma. Eu estou dizendo, falo por mim, né? Mas tem um pouco essa sensação de que nós... Alguém dizia no início aí que o Sul fez história e tal, né? Nos idos de 70 e alguma coisa, depois 80, 86, 87, que a gente iniciou Eloy. o Sul. Oi. Não estão me ouvindo? Sua voz está cortando. Eu acho que a minha internet não tá essas coisas. Tá, melhorou? Tá bom. Sim. Acho que talvez o microfone aqui. Então, eu dizia, você fez história, de fato, mas eu penso que, avaliando agora quem está na pastoral
Aqui por Caxias do Sul, na região, até onde eu tenho alcance e converso com as pessoas, nós perdemos meio que uma geração aí que ficou... A gente deixou de constituir ou de formar lideranças, e isso não é uma exclusividade de pastoral. Por onde a gente circula em associações, sindicatos, organizações das mais variadas, se percebe que tem uma espécie de lacuna aí, e que agora, felizmente, graças a Deus, tem um sangue novo, tem uma meninada com talvez aquela história de que quando a água bate no bumbum, né, a pessoa se movimenta, se mexe. Talvez isso seja um momento que a gente esteja vivendo, de crises, de dificuldades. Então, eu penso que nós, com toda a dificuldade que tem, com tudo, parece às vezes um rolo compressor para cima da liberdade, para cima da justiça, para cima dos direitos, mas este, para mim, é um momento que nós estamos começando a despertar, um novo despertar. E acho que é um momento bem importante para a gente recomeçar, talvez, ou reconstruir numa perspectiva de um mundo melhor, de um mundo de justiça e paz. Quem mais? Eu acho que, continuando um pouco na mesma linha que o Eloy vinha colocando, realmente essa palavra hoje, justiça, ela tá bem difícil, né? Até no futebol. Mas assim, ó... É colorado, Lino. Mas olha, mas é que realmente depois que a gente entrou nesse governo, no último governo, a gente viu nascer uma coisa que, quer dizer, viu nascer não, acho que despertou algo que a gente achava que estava dominado, digamos assim, né? que estava mudado. E a gente vê aparecer tantas pessoas que estão expressando a sua maneira que pensam, que antes não falavam, né? Tão diferentes da gente, assim, que é um absurdo, né? Assim, não sei como é que pode o ser humano ser tão diferente um do outro, né? Somos todos seres humanos, a maioria passou tudo pela mesma catequese na igreja, e tem, assim, uma compreensão tão diferente de justiça, tão diferente de liberdade, tão diferente de paz. E eu falo dentro da minha igreja, né? Dentro da igreja, isso, assim, né? Dentro da igreja católica que a gente, né, vive, né? Nem pensando, assim, tanto no meio social, que eu acho que eu até me identifico até mais, muitas vezes, do que dentro da própria igreja. Nessa compreensão, né, de justiça, de liberdade, né, isso veio à tona tudo nesses últimos anos, assim, que até a gente fica assim, ó, meio que sem ação. A gente travou, a gente ficou meio que assim, ó, pasmo, né, com coisas que a gente achava que não, que estariam bem mais, falando da questão humana, né, dos direitos humanos, disso que o Eloy falava da vida, né, a gente achava que isso estava bem mais evoluído, e não, assim, veio assim, está vindo à tona coisas assim, que eu ouço de pessoas que
bem próximo de mim e que me assustam, assim. Então, realmente precisamos dar avançar, né? Eu acho que retomar, sei lá, uma nova discussão sobre essa liderança que a gente precisa, né? Para realmente encontrar um consenso de justiça a partir do Evangelho, né? Que nem o João Clemente trouxe, né? Que está ali embaixo. Eu acho que essa frase, se calarem a voz dos profetas, né? Realmente essa é a justiça, né? Então, essa compreensão de justiça, a gente precisa fazer um alinhamento, e a partir do Evangelho, eu acho, assim, né, que a gente encontra, né? E na história, bem colocado pelo João também, realmente, nossa história da Pastoral do Menor, realmente é uma história, assim, que, quando eu paro, assim, às vezes desanimado, né, aí eu me lembro, começo a me lembrar de todas as pessoas que deram a sua vida, praticamente, pela pastoral. Daí eu encontro ânimo de novo nisso, assim, ó, nessa história. E que ele disse, mas eu faço parte de algo grande, de uma história, de algo construído por tantas pessoas, né? Então, isso, realmente, essa história é o livro da nossa vida que a gente precisa ler ele frequentemente e encontrar forças nele. Tem mais alguém, por causa do nosso horário? A gente... Pode ir, Padre Walter. Eu vejo assim, além de comungar essas duas reflexões feitas pelo Eloy e também pelo Lino, acho que a Assembleia é essa grande oportunidade, e será uma grande oportunidade de rever, de reavaliar, de propor, né, algo dentro dessa realidade que clama. Por isso também um baseio naquelas palavras que está no nosso texto aqui para a Assembleia, está na página 13, aí, que o Clemente colocou muito bem, né? Dialogando com a palavra de Deus e escutando a voz dos agentes, das crianças, dos adolescentes. Então, essa é uma oportunidade muito grande. Eu, por exemplo, trabalho aqui numa paróquia que ela tem em torno de 6 mil e pouco habitantes, e estou me deparando com grupos fundamentalistas contra a campanha da fraternidade por ser ela ecumênica. Entendeu, né? Numa paróquia pequena, e eu me deparo com essas coisas tão fortes. Então, é uma coisa assim que, na minha cabeça, eu nunca ia imaginar que um dia a gente ia voltar a ter esses confrontos, e esses confrontos de ideias, de realidade, de situações, de posicionamentos, assim, né? E assim deixa de lado muito. Então, a Assembleia, para mim, ela é essa grande oportunidade de rever todas essas oportunidades que nós temos e propor outras situações e alternativas para o bem, principalmente das crianças e dos adolescentes. Obrigado, gente, pelas reflexões, né? Eu acho que pelo adiantado da hora, a gente poderia ouvir aí o Clemente para dar esse
nesse momento tão precioso, né, da nossa reunião, para que assim a gente pudesse estar prosseguindo. Eu acho que a palavra do Eloy, do Lino e do Padre Walter... Clemente, só faltou a palavra de uma mulher, hein? Só falou os homens, hein, Clemente? Mas as mulheres... É verdade. Não, a Regina falou. Eu não. Que era uma fala do sul das mulheres. Daí eu falei para brincar com a Ela não quer Marília. saber da minha fala, até porque eu não... Tem alguma mulher que gostaria de falar? Eu só não me manifestei por questões da hora. Mas assim, ó, o que eu gostei é que quando você resgata a história de quem já foi e que ainda está, mas que é importante fazer esse resgate, reanima nós mesmos que estamos aqui no comecinho. Então, quando você busca pessoas que traz esse testemunho de quando começou, eu acho que aí está o foco, porque você está buscando. Às vezes a pessoa não está no meio, mas se você vai buscar fazer um vídeo, buscar história, e quando se resgata a história, resgata também a dignidade. Porque muitas pessoas que não estão mais conosco, por causa da idade, porque nós já somos idosos, nós já estamos na terceira idade. Então, eu acredito que quando você resgata, você traz à tona toda a nossa alegria de estar servindo. Obrigada, Clemente. Foi excelente a sua reflexão. Amei. Então, eu vou só... Valeu, pelo menos aí, viu como foi boa a Marilda ter provocado? Veio mais conteúdo. Vamos ampliando esse mosaico, né? Criando aí para todas as informações. Mas eu queria colocar duas coisas para vocês, para a gente voltar ao texto. O que foi bacana na palavra do Padre Walter, do Eloy, do Lino e da Célia, eu fiquei imaginando aqui no fundador da Pastoral do Menor, São José. É lógico que tem Dom Luciano e outras pessoas, mas pegando São José, que cuidou do menino, ele tinha uma dinâmica interessante, que vocês quatro colocaram hoje aqui: refazer o caminho e avançar. São José fez isso a vida inteira. Tá? Ele foge de um canto para o outro para salvar o menino e depois volta para o lugar e retoma o caminho de novo. Depois ele vai para outro canto. Né? O anjo avisa: vai embora que vão matar o menino. Ele pega o menino, afasta da situação e volta depois. Aos 12 anos, Jesus dá um perdido. Ele refaz o caminho com Maria para encontrar Jesus. E assim sucessivamente. Então, essa ideia da Pastoral do Menor de refazer o caminho e encontrar os conteúdos da história é um elemento importante para a gente não se perder naquilo que o Lino e o Padre Walter colocou. Hoje esse conflito que aparece aí desses grupos que a gente não se reconhece com eles mais por causa da situação de negacionismo. E o outro exemplo que eu acho que é bacana para a gente ter como modelo para refletir o subsídio de São José de refazer o caminho e avançar, é Elias. A Pastoral do Menor é Elias. É o profeta Elias atual. Tá? O profeta Elias ficou tão chateado, desanimou diante de quanto que o profeta Elias estivesse vivendo uma pandemia como a nossa. Né? Não a pandemia dos vírus, mas a pandemia política. Elias vivia uma pandemia política. Todos os profetas estavam sendo mortos. E Elias foge. Ele achava que não tinha, que ninguém estava reagindo. E um desânimo total, o profeta Elias. E ele foge. E ele procura Deus o tempo todo. E ele encontra Deus. Mas aí ele diz, Deus pergunta para ele o que ele estava fazendo. Ele diz: o zelo por aquilo, por você me consome.
E eu estou fugindo porque todos os profetas estão sendo mortos. Só tem eu, só resta eu. E aí o Senhor fala, não, Elias, olha para lá que você vai encontrar vários outros profetas também lutando. Né? E o próprio Eliseu que vai assumir essa missão. Eu acho que a pastoral do menor vive isso a vida inteira. Ela é o Elias. É o Elias que procura, é o Elias que busca. É o Elias que vive todas as contradições. Vive a contradição da viúva, vive as contradições da tempestade, foge, tem vontade de morrer, mas enfrenta. Né? Então, eu acho que esse subsídio é para nos ajudar a nós refazer o caminho e não perder o caminho. Tá? Queria dizer para vocês que eu estou por aqui, qualquer coisa que eu puder ser útil, que eu puder ajudar, contem comigo. Né? Mas é muito importante refazer esse caminho, como disse a Célia, ouvindo, e o Padre Walter também falou isso, ouvindo todo mundo, trazendo todo mundo para a rota. Obrigada, Clemente. Muito obrigada. Eu acho que eu vou ter que sair porque eu tenho outra, né, Marisa? Hoje não, Clemente, hoje não. Só dia 25, o Sudeste, que você falou que vai entrar 8h30. Eles me deram a data o de hoje. Sul 1. Não, hoje é só o nosso regional. Se você puder ir lá dar um alô, aí eles vão ficar contentes. Hoje é só o regional Sul 1. Tá, mas eu vou dar um oi para eles agora. Isso, eles vão ficar felizes. Tá. Porque a região Sudeste é dia 25. Obrigada. Nada, um abraço para vocês. Um abraço para o Sul. Obrigada, Clemente. Muito bom. Sempre você nos inspira. Obrigado, Regina. A gente vai caminhando e refazendo o caminho.